E tá se preparando também para os shows do Angra, né? Porque temos shows juntos aí, hein? Olha lá, Sim, Júlio. Se preparem, meu, vamos lá. Tô me preparando, cara. Tô me preparando. Temos shows, não vou lembrar as datas direitinho, mas temos Belo Horizonte, temos Curitiba, temos mais alguma, e temos São Paulo, dia 3 de agosto, gente. 3 de agosto vai Angra, Tóquio Marine Hall. Esse daí eu lembro bem, porque é véspera do meu aniversário. E pra mim vai ser muito emblemático, porque vai ser o último show do Angra. Pelo menos nos moldes, né, atuais, vamos dizer. E qual que é essa história? Qual que é essa história? A história? Não. O que é essa Vamos pausa lá. do Angra, assim? Como é que vocês vão ficar fazendo? O Felipe é jornalista, ele não vai Agora aguentar. É verdade. Você é jornalista. Vai te entrevistar. Nossa, ele é guitarrista, jornalista. Cara, é o seguinte. A ideia é dar uma parada para focar em outros projetos. Todos têm outros projetos. Você tem o Bittencourt Project. Tem o Bittencourt Project, mas assim, que está, de certa forma, numa gaveta ali, né? Num lugarzinho bem especial na gaveta, mas o Amplifica é o projeto que mais demanda hoje em dia. E eu tenho um projeto que eu estou começando de música infantil, que eu quero dar mais força. O Bittencourt Project, que eu quero reativar. Tem outras coisas, tem um projeto de collabs com outros artistas. Então tem várias coisas que eu quero fazer. Se não for agora que eu ainda tenho o pique, né? Não vai ser nunca. E eu também não quero transformar esses planos em frustrações, né? Claro, eu passei um tempo riscando um monte de projeto dos meus cadernos. E eu acho que a gente tem que também desapegar às vezes, né? Só que tem horas que você... ou vai ou racha. Ou você desapega do projeto, esquece, para não ficar com aquela coisa, quem sabe um dia, aquela angústia de não ter entrado naquele projeto, de não ter começado. Mas eu sou do tipo que tenho dificuldade de desapegar disso. E eu tive que escolher. Esse ano eu tive que escolher entre o Amplifica e o Angra. Esse ano eu realmente tive. Por quê? Porque com a minha separação do Grupo Flow, que foi numa boa, mas que me super sobreencarregou de responsabilidades, junto com a mudança de casa e mudança de estúdio, eu mudei de estúdio também, foi um caos, assim. E o Angra, não dá para você só aparecer na hora do show e falar, sou do Angra. O Angra você tem que fazer isso, você tem que ir lá no Pilates. Até porque você é o... Tem que estudar, você é o membro tem que botar o fundador, metrô, não é? E tem que se dedicar. Para entregar direitinho o show do Angra, você tem que ficar tocando guitarra todo dia ali, passando as músicas. E demanda de tempo. E no fim das contas, tem uma outra frustração junto com isso, que acaba acontecendo, acumulando, que eu tenho vontade eu sou apaixonado por música, eu tenho vontade de estudar, e eu não posso mais estudar. Eu queria estudar os estudos do Villa-Lobos, eu não tenho tempo para isso. Porque o tempo que eu tenho para me dedicar à música, então eu fico passando o show do Angra. Depois eu vou fazer as outras coisas que são importantes também, como a reforma da casa, as coisas, demandas do Amplifica, outros projetos que eu estou fazendo. Então não dá para eu pegar, por exemplo, eu quero voltar a tocar piano. Vila Lobos, você falaria do piano? Ou você Não, tá os estudos do violão, por exemplo. Né? Queria aprender os noturnos também do Chopin no piano. Que quando eu vou fazer isso, ou eu paro e vou fazer, ou fica aquela coisa lá, de novo, passou um mês e eu não fiz. Entendeu? E essas coisas me cobram. Eu levo muito a sério, sabe? E me machuca, porra. Eu peguei aula de piano com a Silvia Góes, estava indo bem, estava gostando. Tive que parar por conta de um monte de coisa. Aí ficou me machucando aquele negócio. Então, no fim, falei de tudo que eu vou abrir mão, né? E o que parecia mais improvável, que é o Angra, foi o que eu escolhi, porque o Angra, o que eu entendo? Ele já existe, cara. Mesmo que eu pare ele agora, por 2 anos, é um legado tão legal, tão bonito, tão rico, com tanta gente que passou, tem tantos mitos ao redor, lendas, faz tão parte sabe? Que parar, eu acho que não vai mudar nada em termos de importância do Angra para as pessoas. Eu acho que daqui 2 anos, se a gente volta para fazer um show, eu acho que vai ser como com se... certeza volta. Com certeza vai ser volta, como se não tivesse parado. As pessoas vão querer. Agora, eu não ia poder parar o Amplifica agora, por exemplo. Bem nesse momento.
Entendeu? E, assim, sem querer continuar a entrevista, mas já continuando. E os outros caras da banda, assim, estão nessa mesma vibe? Quer dizer, você teve que convencer alguém ou mais ou menos todo mundo também tem um pouco dessa sensação que você tem de querer também fazer outras coisas? Né, cada um pensa de um jeito. Pensa de um jeito. Primeiro que alguns, a maioria lá no Angra, não depende do Angra. A maioria não depende do Angra, né? A maioria tem outras coisas e o Angra agrega em suas carreiras. O Marcelo tem 2 escolas, restaurante, casa de show em Campinas, curso online, faz muitas coisas. E é super, super comprometido também com o Angra. Todos são, né? Mas eles não necessariamente dependem, né? O Bruno, com uma carreira que é muito requisitado como batera, o Fábio, nem se fala, super requisitado o tempo inteiro. O Felipe também, com Vários os cursos projetos. e vários projetos. A esposa dele também, super bem renomada no campo da advocacia e tal. Super bem estruturados todos. No fim, eu sou o que mais dependo do Angra. E é uma sensação também muito ruim, porque, por exemplo, quando eles estão envolvidos com outros projetos e a gente não pode fazer um show, eu fico na mão. Eu fico sem poder fazer porque é alguma outra prioridade na vida deles ou de algum deles, que às vezes é de um ou de outro, me impede. Então, é uma sensação também angustiante de eu não ter Talvez controle um controle total. disso. Então, eu falei, bom, eu preciso criar uma situação onde eu também não dependo, né? E aí, cada um tem... E nesses 2 anos, daqui 2 anos, provavelmente nenhum vai depender, porque cada um deu o seu jeito na vida. E a gente provavelmente vai se reencontrar por vontade de fazer. É. Né? Não por um desespero e uma necessidade, uma urgência. Né? Enquanto que a urgência era minha, o Angra paga minhas contas. Claro. Né? Entendi. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Vi um comentário, eu vi umas pessoas comentando que era assim, aproveitando, né, o meu entrevistador aqui, Pode falar. para esclarecer. Algumas pessoas falaram, o Rafael ficou tão rico com o Amplifica que não quer mais trabalhar com o Angra. Isso é a maior falácia do mundo. Por quê? O Amplifica não gerou a receita para mim. Eu ainda estou investindo para que isso aqui seja o que eu quero que seja. Né? E o que gerou receita para mim, sim, é o Angra. Porque a gente fez muito show nos últimos anos, graças a Deus. Né? E a triste morte do meu pai também me gerou uma pequena graninha que deu para eu, por exemplo, sobreviver durante a pandemia. Por sorte. Quer dizer, o meu pai faleceu em 2019 e tinha deixado 2 imóveis lá e a gente vendeu, eu e meus irmãos, e eu sobrevivi. Então, assim, é a morte do meu pai, uma tristeza, mas acabou me ajudando na pandemia. E o Angra, que me fez sobreviver nos últimos anos, e não o Amplifica. Mas eu quero que passe a ser, prioritariamente, o Amplifica como business. Não business no sentido de é só business, meu Deus, virou comercial. Calma vocês aí. Não, mas assim, eu estruturar para que ele tenha mobilidade, autonomia financeira, para que eu não dependa. A outra questão é que eu já venho falando disso, sobre como eles reagiram. Alguns não querem parar, claro. Uns discordam, que não, esse não é o momento, estamos num excelente momento, estamos indo para o Japão agora, essa semana. Estamos fazendo um monte de show e tal. A banda está recuperando prestígio, né? Eu já venho querendo parar há muito tempo. Por quê? Cara, eu sobrevivi a muitas dores e frustrações, foram muitas revoluções dentro da banda que foram sempre muito duras. Claro. Né? E eu fui ali resiliente e tal para que o legado permanecesse, ou porque isso era uma grande oportunidade de carreira para mim, seja o que for, né? Ou pelos fãs, eu fui lá resistindo. E eu não quis nunca parar num momento de dificuldade. Nas trocas de formação que houveram, nas crises internas, brigas, que você fica querendo nunca mais ver a cara do cara. Nessas situações, não é geralmente a hora que eu gostaria de parar, mas não é a hora que eu pararia. Agora que as coisas estão bem harmonizadas, eu acho perfeito parar. Porque eu consigo parar, ou eu consigo imaginar parar com o maior carinho pelo projeto. Isso que eu falei para eles, assim, agora é uma hora perfeita. Eu já venho avisando vocês que eu quero dar uma parada. E eu não, até porque tem outros lá que não só eu que querem parar. E eu falei, bom, eu não quero ficar trocando formação agora. Eu não quero bota outro cara, isso eu não quero.
porque dá um trabalho do cão. É muito desgastante você trocar, você empoderar um músico para o público, passar anos ali dizendo, esse é o cara agora, não, mas gosto daquele, não, mas esse é o cara. E você vai, e você tem que investir nisso. Você tem que investir tempo e dinheiro e argumento e estratégia para convencer o público, né? E dar um puta num trabalho. Então, agora que está, vamos dizer, consolidada essa terceira geração do Angra, né? É perfeito para eu parar, olhar para trás e falar, puta, foi muito bonito, com o maior carinho, e não com rancor, sabe, com qualquer karma negativo. E até porque, Rafa, assim, agora fazendo uma reflexão em cima do que você está falando, né? Eu acho que não ter essa briga é uma forma de também deixar um pouco aberto para que lá na frente possa ter uma volta numa boa. Exato. Porque aquela coisa assim, tem uma briga, né? A briga é mais difícil você consertar, é mais difícil você. Né? Uma ruptura é mais difícil você colar de volta as peças. Eu acho que nesse sentido, você para um ano, para um pouco, para o tempo que você achar necessário, né? Também a banda e tal. E depois, de repente, porra, sabe o que seria legal? Fazer um show do Angra. Puta que. Fazer uma turnê. Porra, do caralho. Daí todo mundo. Né? Eu acho que tem né? Eu acho que aí, essa. Engraçado uma coisa assim, só fazendo uma outra reflexão, né? Eu acho que talvez, eu não conversei muito com a Andréa sobre isso, mas o Sepultura também me parece que talvez seja um pouco disso, uma coisa de tentar parar no momento bom da banda. O Sepultura também anunciou esse fim e tudo mais. Eu acho que é uma necessidade que talvez vocês tiveram, né? O Sepultura e Angra, duas das maiores bandas da história do Brasil, parando em momentos simultâneos, né? Não sei. Pode ter alguma coisa a mais que isso, mas eu acho que tem uma a ver coisa com esse de constelação familiar. Alinhamento dos as energias. Mas eu acho que tem um pouco dessa vontade assim de reescrever a história um pouco, né? De tentar outras vidas um pouco.